bem por aí? Ah, que ótimo, hein? Hoje é sexta-feira, ufa! Como é gostoso a gente olhar o calendário, né? E ver que chegou a sexta-feira, realmente é uma delícia. E olha, um final de semana aí para alguns até prolongado. Que bom. Vamos lá. O nosso Visão Geral de hoje pergunta para você o seguinte: você sabe nadar? Sabe? Nada bem? Distância assim, longa? Tipo o quê? Às vezes você vai pra academia, você chega em casa todo feliz e fala assim: nadei 2.000 metros hoje. Oh, que legal. Mas já pensou você nadar da Inglaterra à França? Atravessar o Canal da Mancha nadando? Pois é, ele fez isso. Claro, eu sei, ele é louco. Eu sei. Samir Botelho Barel, maratonista aquático. Louco, com toda certeza. Samir, prazer demais recebê-lo aqui. Prazer é meu, Alberto. Ei, Obrigado, garoto, grande atleta. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Você já veio aqui 2 vezes no esporte, né? É. Porque afinal de contas você é o detentor da Tríplice Coroa, né? É. A saber, é o Canal da Mancha. Canal da Catalina, na Califórnia. Catalina, na Califórnia. E a volta à Ilha de Manhattan. É a volta à Ilha de Manhattan. Que loucura. Gente, essa entrevista vai ser muito legal, porque a gente tem imagens para mostrar. Você de todo o Brasil, você que mais a região metropolitana, talvez até você que nos acompanha, né, no esporte campeão, viu, o Samir veio, nós mostramos alguma coisa, mas agora com um tempo maior, né, no Visão Geral, nessa sexta aqui, a gente vai conversar, expor, mostrar para vocês muita coisa da loucura que é o que faz o Samir Botelho Barel. Mas antes, Samir, deixa eu falar um pouquinho aqui de você. Você tem um currículo muito legal aqui, ó. Samir nasceu em São José dos Campos. Quem nasce em São José dos Campos é o quê, Samir? Joseense. Joseense. Como o time de futebol lá, né? Os torcida do São José lá, os joseenses. Então. Você é professor de educação física, se formou em Campinas, na PUC. Especializado em bioquímica, fisiologia, nutrição e treinamento pela Unicamp. Isso. Algumas conquistas aqui. Se eu errar a pronúncia aqui, você vai me corrigir na hora, tá? Segundo colocado na volta de Key West. Isso. Em 2013. Depois a gente até pode falar aqui o tempo e tal. Quarto colocado dos 30 quilômetros do Rio Negro. Você nadou no Rio Negro? Nadei no Rio Negro, lá em Manaus. 30 quilômetros, quente pra caramba. Olha aí, imagino, que coisa. Muito quente. 10º colocado no Grand Prix FINA de ultramaratona aquática. Isso. Provas de acima de 15 quilômetros. É tudo assim, ó. Para fazer isso de bicicleta não é fácil, não, mas a gente faz nadando. Completou o Canal da Mancha a nado entre Inglaterra e França. Eu até brinquei com você quando você veio aqui, né? Que eu também passei pelo Canal da Mancha, mas passei de avião, né? E passei num dos dias, depois até conto essa história aqui, num dos dias mais lindos, né? De um céu azul, assim, impressionante. E travessia do Canal da Catalina na Califórnia. Quantos quilômetros tem o canal? Na Califórnia são 34. 34 canais. Isso. Né? 34 quilômetros. 34 quilômetros. Muito bem. E depois, dando a volta lá na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, Nova York, que significa que com esses 3 aqui, o Canal da Mancha, a ilha de Catalina e a volta ali em Manhattan, você passou a ser o nadador da Tríplice Coroa. Poucos têm essa marca, né? São poucos. Brasileiro, eu sou o único que tem essa marca, De 200 e poucos milhões de brasileiros, você é o único. Olha que marca, hein? E no mundo são mais ou menos 160 atletas que tem. No mundo, mais de 7 bilhões, né? Não de atletas, mas de população, você é o número 160. Poxa vida, legal. Você nada todos os estilos, não? Nada todos os estilos. Eu comecei na piscina, né? Eu comecei nadando piscina já com 4 anos de idade. Aí fui campeão paulista, fui campeão brasileiro de categoria, nadava as provas de 50 até 800 metros. Cheguei a nadar o 1.500 também agora, mas depois de uma certa idade. Mas fui campeão brasileiro e recordista no 200 metros, 50 e 100 livre. Era velocista de... Sim, antes de nadar as maratonas, ser um fundista. Mas é fundista também que fala? Porque é fundista. Maratonista é um fundista, sim, né? Sim,
Na corrida. Na corrida e tal. Então, na natação também se fala isso? Também é fundista. Tá, velocista e fundista, muito legal. Nadar em piscina perto do que você faz, é como se você estivesse tomando uma água cristalina, porque é uma coisa leve, suave, né? Porque a água do mar é uma água densa demais, né? Do rio também, lá no Rio Negro que você foi. E a piscina não, a piscina é uma... É como se fosse uma pluma, né? Uma coisa muito, muito diferente, né, Samir? É bem diferente, né? Os treinos são realizados na piscina, porque a gente precisa pegar ritmo, precisa saber as médias, né? Então, na piscina a gente tem esse controle. Então, pro condicionamento e pro rendimento é melhor treinar em piscina do que treinar em águas abertas. Muito bem. E você, bom, desde criança então, né? Você tem algum histórico na família de pessoas da natação então, não? Não, minha mãe já foi nadadora, mas assim, nunca alto nível. Mas gostava de nadar, e meu irmão também. Na verdade, eu comecei porque o meu irmão nadava e minha mãe não tinha onde deixar eu. Seu irmão era seu irmão mais velho? Meu irmão é mais velho, 2 anos e meio mais velho, Saulo. Ele... Não te deixou na piscina? E colocou eu junto na escolinha. Enquanto meu irmão fazia aula, eu ficava brincando lá. E a partir de que idade você passou a, por exemplo, ser um maratonista? Maratonista foi em 2008, estava com 25 anos. Tá. Foi depois da faculdade, porque eu nadei piscina até os meus 18. Aí eu parei, fiz a faculdade, comecei a trabalhar, ficava o dia inteiro trabalhando. Continuava nadando uma provinha ou outra de piscina. E aí em 2008 eu fui conhecer, na verdade, no final de 2007 eu fui conhecer a maratona aquática. Samir, Samir descende de que nacionalidade? O nome Samir é um nome libanês, né? Libanês, mas você tem descendência libanesa? Não tenho, era um nome que minha mãe gostava e ela colocou Samir. Nem nariz de libanês você tem, não tenho, né? Não tem. É largo, eu tenho tudo, até o sobrenome, que é Iralá e tal, né? É porque Samir realmente é lá, imaginei que você fosse um patrício, né? Quando a gente se conheceu. A partir de quantos quilômetros você é considerado uma maratona aquática? Tem 2 nomenclaturas, né? Águas abertas e maratona aquática. Né? Qual a diferença? Então, o correto é águas abertas, porque pode ser de 500 metros para crianças. Eu vou fazer um evento agora em novembro, vai ter provas de 200 metros para criança de 6, 7 anos, bem novinhas. Mas aberto é o quê? Nadar em mar, represa, rio, em lugares onde você não tem a referência, né? Tá. E maratona aquática acima de 5 quilômetros, né? Porque no campeonato mundial tem provas de 5 quilômetros, 10 e de 25 quilômetros. Então é considerado maratona aquática acima de 5. Tá. Samir, dessas 3 provas que você fez, quer dizer, cronologicamente, como é que foi? Qual foi a primeira? A primeira foi uma prova de 1.500 metros na Barra do Saí. Não, eu digo das 3 principais. Das 3 principais. Foi a... Marrata. Volta à Ilha de Marrata em 2014. 2014. Depois você foi ao Canal da Mancha. Canal da Mancha ano passado, em 2015, e agora o Canal da Catalina em 2016. Tá. Nós temos imagens de todas essas daí? Será que temos aí? Você passou pra gente aqui imagens de Marrata? Sim. Tá, então a gente pode deixar rolando aí enquanto a gente vai falando. Como é que é a preparação? Marrata aí é Marrata? Aí é Marrata. Tá, parecia Ponte Rio Niterói ali, mas não é. Então, você tem um cara de caiaque que vai te acompanhando? Isso, tem um de caiaque e tem um barco também que estava mais afastado. O caiaque fica bem pertinho de mim para dar a direção. E o barco fica mais afastado. Mas nessa prova você não perde nunca a referência com o continente? Não, nunca perde. Pelo contrário, eu fico bem próximo do continente, principalmente nas partes que tem correnteza contra. Quanto mais perto da margem tiver, melhor, né? E você vai dando a volta ali, quanto dá o total? 45 quilômetros. 45? 45. Mas não é a mais longa que eu fiz. Não é a mais longa? Não. Mas daqui a pouco a gente fala da mais longa. 45 quilômetros nadando em quanto tempo? Foram 7 horas e 18. 7 horas e 18. E como é que é, durante a prova, como é que é a alimentação? Então, esse barco que apareceu agora é meu técnico, né? Ele tem uma vara e na ponta da vara tem um copo, né? Um copo mais largo. E aí ele coloca a minha hidratação dentro de um copinho plástico. Então ele estica a vara e eu pego o copo, porque eu não posso apoiar em lugar nenhum. Ah, você não pode parar? Não.
Parar pode, parar mas pode, tem que ficar boiando ali. Tem que ficar boiando, não posso apoiar e ninguém pode me tocar também. Tá. Então essa tô vendo aí, ó. Tô vendo aí. O cara, achei que tava pescando um ser humano, na verdade era o cara que tava te dando ali uma hidratação, né? E é tudo, hidratação, não tem nada sólido? Você não come nada? Não, eu tomo o gel, né, que já é um pouco sólido, mas eu como também batatinha, que nem batata de conserva. Eu como essa batata, deixo ela bem cozida, bem molinha, que é fácil de mastigar e de engolir. Mas também se tiver muito seco, você bebe um pouquinho de água do mar ali também. Isso bebe o tempo inteiro. Bebe muita água? Nossa, o tempo inteiro. Bate onda, bate vento, não tem jeito. Vai bebendo. Água, vai bebendo. E você tem alguma proteção? Você usa o óculos, né? Que é normal, e não tem mais nada. Não, é o óculos, a touca, né? A touca? A touca, além de referência... Por que é a touca? Por que se usa então, a touca, além de ser uma referência e também uma forma da prova divulgar os patrocinadores, aonde a gente mais perde calor é pela cabeça, né? Então, usando a touca, a gente consegue manter mais o calor. Que nem em Manhattan é uma água bem fria. Isso que eu ia perguntar, qual é a temperatura da água? Em Manhattan, 17 graus. 17 graus? 17 graus. Bom, nessa prova aí, chegou a pensar, não aguento mais, não teve isso não? Você sabe que, na verdade, todas as provas longas, assim, que eu faço, eu sempre falo assim, putz, vai ser tantas horas, né? 7 horas, 8 horas. E quando chega próximo de dar 7 ou 8 horas, você fala, nossa, se tivesse mais 1 hora eu não faria. Mas faz, né? Faz, né? Faz. Chega um momento que você vai nadando, você vai meio que... na inércia. Você vai como se fosse... vai pela inércia mesmo, pela né? Inércia, Dá a impressão de que é assim. Imagina assim mesmo. Que seja. E, na verdade, o que incomoda um pouquinho são as dores, né? Começa muita dor no ombro, dor na coluna, dor no quadril, são dores comuns. Mas é normal ter essa dor? É normal. Você sente em todas as provas grandes? Na maioria das provas grandes. Ainda mais quando é competição, a gente sente mais, porque a intensidade é maior, né? Nessas que são desafio, que nem Manhattan, eu senti porque era uma competição. Agora, as outras duas eram desafios. Mas sente do mesmo jeito, né? Mesmo com a preparação, tudo normal. Falar em preparação, a gente vai saber já aqui do Samir, como é que ele se prepara antes para uma competição tão complicada, né? Porque é um desafio você nadar 40 quilômetros, 30 quilômetros. É uma loucura, realmente. Então, nós vamos falar com ele aqui já. Competição dessa ou não? Dá, né? Mas o problema é durante a prova, né? Durante a prova. Dá um sono, né? Dá sono, dá desinteria, dá tudo, né? Nossa, que loucura. Como é que você faz? Qual que é a sua preparação? Bom, 99% dela é feita na piscina, né? São 6 dias na semana que eu treino, às vezes até 7, até de domingo. E quando tá 4 meses da competição, durante esses 6 dias eu dobro o treino 3 a 4 dias. Então são aí de 8 a 10 sessões por semana de treinamento. Na piscina. E a parte assim de alimentação, digamos, na véspera da prova, do que você se alimenta? A maior parte de carboidrato, né? Então, macarrão, massas em geral, arroz. Batata doce. Batata doce. Bom, né? O melhor carboidrato normal, que existe. Dizem, né? Não sei, você que é preparador físico, aí você sabe. Cada hora são novos estudos que saem, né? A gente vai testando de tudo e, na verdade, tudo dá certo. Muito bem. Para essa prova do Canal da Mancha, dessas 3 aí, que nós vamos falar ainda de Catalina, falamos já da de Manhattan, agora do Canal da Mancha, que liga ali, você sai de Londres, né? A primeira cidade é Calais, né? Na França, né? Sai da cidade de Dover. De Dover? De Dover, lá na Inglaterra, e chega em Calais, na França. Muito bem. Eu falei para você que eu já fiz isso aí, eu vou contar rapidinho essa história aqui. Eu tenho certeza que o César, que é o nosso cinegrafista aqui, ele vai ficar com uma inveja enorme, né, do que eu vou falar, porque é o seguinte, eu fiz uma viagem, eu fui a Londres, fui fazer uma viagem lá para a Europa e o comandante da aeronave, né, era um MD-11 na oportunidade, o comandante, que era meu amigo, ele falou assim, olha, o dia que você for, você me fala que eu quero pedir esse voo e você vai pousar em Heathrow, em Londres, na cabine do MD-11. Hoje não pode mais, né, porque aquela história toda lá de 11 de setembro e tal, mas naquela época podia. Aí eu fiquei no jump seat da cabine do avião, que até ele levantou assim, eu fiquei acima dos comandantes, dos masters, né? Um aqui, o outro aqui, e eu em cima
e passando ali pelo Canal da Mancha, dá perfeitamente para você ver a Inglaterra do lado, você vê a França do outro lado, né? Sim. E o comandante falou assim, olha, eu nunca passei aqui na minha vida que tivesse um céu azul tão lindo, uma visibilidade tão linda quanto essa. Falei, comandante, está comigo hoje, comandante. Dia de sorte. Foi uma coisa, e depois eu acabei pousando ali em Heathrow, naquele aeroporto movimentadíssimo. Foi uma das grandes coisas, eu que, como sou piloto de aviãozinho pequeno, você fazer uma coisa dessa aí, a gente fica realmente emocionado. Mas lá de cima, dá para ver o tamanho daquilo lá, é grande demais. Quantos quilômetros de um lugar ao outro? Saindo de Dover, chegando exatamente em Calais, dá 34 quilômetros, né? 34? Mas eu não consegui chegar exatamente em Calais, porque uma correnteza me jogou pro lado direito. E aí, daí como é que foi? Aí eu nadei mais 12 quilômetros, né? Dos 34, eu nadei 46 e cheguei na primeira margem que tinha. Que loucura! Aí já tá mais ou menos no meio do canal. Uma correnteza impediu. Quando a gente fala uma correnteza no mar, quando a gente fala na aviação de um vento, a gente se quantifica em velocidade do vento e tal. Como é que é quantificado no mar? É em velocidade também? Como é que é? Sim. A correnteza no mar é mais ou menos igual o tanto que ele sobe e desce, né? Então, quando enche a maré, ali no canal, por exemplo, dá 5 a 7 metros. Então, para cada metro é mais ou menos 1 km por hora de força. Isso é mais ou menos, tá? Não é exato. Então, ali na chegada, eu peguei uma correnteza de mais ou menos 6 km por hora, enquanto eu estava nadando num ritmo de 4 a 4,5 por hora. Quando você está, por exemplo, aí você perde totalmente a referência com o continente, tá certo? Total. Você olha para um lado é mar, outro lado é mar, é só mar. Sim. Muito bem. O que tem de bom nesse lugar? Você ficou olhando para um lado é mar, outro lado é mar. Como é que você tem o seu, o seu rumo, o seu destino, a sua proa? Como é que é? É o barco que fica do meu lado. No caso do Canal da Mancha, foi só um barco. Nos outros teve o caiaque e mais o barco. No Canal da Mancha é só o barco que fica do meu lado, eu fico bem próximo dele. E o barco está, evidentemente, controlado por um GPS e tal. E você, então, a sua referência é o barco. Exatamente, minha referência é o barco. O que o barco fizer, eu vou... E quantas pessoas estão no barco? No Canal da Mancha estava o meu técnico, Igor de Souza, né? Na época ele era o meu técnico, agora eu estou com uma outra técnica da Espanha, a Esther Nunes. E estava um amigo meu, Nicolas Fenzel, que me acompanhou. Ele tem a tríplice coroa no barco. Ah, no barco, tá. Ele fez a silêncio com você. Como é que ele chama? Nicolas Fenzel. De onde é? Ele é aqui de Campinas, é um atleta meu lá da Elo Academia, só que o nome dele é um nome alemão. Muito bem. Mas isso não é o que comanda o barco. Esses dois, mais o piloto e o copiloto. Piloto e copiloto. Isso. Você não deixa entrar bebida no barco, não, né? Porque vai com os caras. Já pensou os caras? E tem o juiz também, né? O juiz... o juiz acompanha para ver se eu toquei no barco. Não, o juiz da onde? Da associação. Tem uma associação no canal, né? A Associação do Canal da Mancha. E aí eles enviam um juiz para todos os barcos que vão fazer travessia para o juiz. Tá certo. Poder... Então, eles vão falando com você, você conversa com eles para falar, sei lá, eu se estivesse fazendo isso aí, nadando, eu ia falar toda hora, quanto falta? Quanto falta? Tem como ter esse diálogo com eles, não? Tem como ter esse diálogo, mas eu prefiro não ter. Eu prefiro não saber, assim, quantas horas foram, nem quantos quilômetros, porque num certo ponto ali, 3 horas e meia, 4 horas de prova, a cabeça mexe muito com a cabeça, muito, né? Às vezes você começa a pensar, por que eu tô aqui, né? Qual que é o propósito de eu estar aqui? E aí, você saber que falta mais da metade, por exemplo, pode ser um fator negativo pensar na hora. Em desistir de repente. E que temperatura estava essa água no Canal da Mancha? 15 graus. 15 graus? 15. É frio, hein? É muito frio. Olha, porque eu percebo assim, algumas piscinas aquecidas, quando na época do frio ela já fica muito fria, né? Mas na época fica muito frio, elas 20 graus, alguma coisa assim. A piscina, aqui no Brasil, uma piscina desaquecida fica em 22, 23 graus. Desaquecida. Agora, você baixar mais 6, 7 graus dessa piscina, realmente é uma coisa muito complicada. Eu costumo dizer, né, nas palestras, abaixo de 20 graus, cada grau parece 10.
Porque, nossa, é uma queimação na pele mesmo. E a cãibra, ela chega também, às vezes? Chega. No Canal da Mancha, como eu peguei essa correnteza contra, faltando mancha, que era uma hora que eu tava cansado. E foi uma parte que eu tive que fazer mais força para a corrente não me vencer. Eu tive momentos de câimbras. Só que você acaba treinando e acaba conseguindo... Mas que coisa interessante, Samir. Mas a correnteza, ela tira você, mas o barco não. Sim, o barco não. Mas então, e como é que o barco percebe que ele que tem que mudar? Você diz para ele, ó, não estou aguentando, então ele que muda o itinerário? Ele muda o itinerário, exatamente. Ele vê que a corrente está me levando, ele vai ele vai lá para... Vai acompanhando e me dando a segurança. Te dá um help ali, isso. te ajudar. O barco, além de ser o meu guia, ele é minha segurança, né? Agora uma pergunta que todo mundo está fazendo, eu vou fazer para você. E tubarão, não te passa pela cabeça na hora que você está nadando? Na hora que eu estou nadando, não. Mas antes eu morro de medo. Morro de medo de qualquer peixe. Passa uma tartaruga do meu lado, eu já assusto. Você falou no programa de esporte que você tem medo de peixe, não é isso? Então, assim, não penso medo, durante... Ninguém gosta de assustar, né? Lógico. Quando você ouve um barulho na sua casa, você já pensa por que pode ser, né? Pode estar acontecendo. E a melhor coisa que é você ir lá e ver o que está acontecendo, né? Sem dúvida. Então, para mim, ou mandar a mulher ir lá ver. Vai ver o que está acontecendo. No caso, aí minha mulher não dá para mandar, né? Então, com certeza. Mas aí, para mim, o desafio é esse, né? Então, eu tenho medo dos peixes e para mim o desafio vou encarar, né? E já aconteceu de você se vir assim numa situação... Um cardume passar perto de você, assim, você fala, nossa, ou um tubarão, ou alguma coisa assim. Cardume de peixe, assim, é comum passar, né? De peixes pequenos, assim. No começo até assusta um pouco, mas é mais comum. Agora, desculpa, é que de repente atrás do cardume vem os predadores, né? Nem tinha pensado nisso, né? Então agora, é mais uma coisa para você pensar agora. Mas no canal da Catalina passou um tubarão embaixo de mim e foi um momento meio... Bom, mas da Catalina vamos falar Vamos falar depois. Nós estamos falando, por enquanto nós estamos nadando aqui. No Canal da Mancha é muito raro passar assim, peixes grandes. O tubarão, ele é mais afeito às águas mais quentes ou mais frias? Depende do tipo do tubarão. Né? O tubarão mais agressivo normalmente é águas mais frias, né? O tubarão branco, o tubarão tigre, águas mais frias. Tanto é que eles ficam mais no fundo, assim, né? Mas claro que... mas há tantos ataques de tubarão aqui em Recife, né? Ali na praia de Boa Viagem. Porque para procriação, na procriação eles vêm em águas mais quentes. Para procriar eles ficam na água mais quente. Mas para viver, água mais fria. E você pode colocar como é que chama aquela, uma roupa aquela emborrachada, você pode colocar essa roupa para nadar? Não, para validar essas travessias não, é proibido. É que nem no circuito da FINA, no Grand Prix, que são próxima de 15. É proibido para ter validade, para contar, não pode colocar. Não pode. E qual que é o prêmio que você tem conquistando isso? Um diploma. Um diploma e um reconhecimento. No meu caso, sim, é muito importante porque eu trabalho com isso, né? Sim. Planilhas de treinamento, tenho uma academia. Então, para mim, isso é um marketing pessoal. Além de ser uma realização pessoal, é um marketing pessoal e também é uma forma de eu incentivar o esporte e a maratona aquática aqui no Brasil. Sim, mas tem uma coisa, é um diploma que você não pode nem pegar imediatamente, não molha e estraga o diploma, tem que pegar depois. Depois chega lá em casa. Não tem nenhuma premiação em dinheiro? Nada, em dinheiro não. Que coisa, né? Devia ter, porque você tem quanto custa para você fazer quanto custou o Canal da Mancha para você? O Canal da Mancha custou R$45 mil. Isso aí os seus patrocinadores cobriram? No Canal da Mancha eu consegui patrocínio, ele cobriu, na Catalina a gente vai falar depois, foi uma outra forma de arrecadação. Mas a primeira lá em Manhattan? Em Manhattan também foi patrocínio. Na verdade, em Manhattan e Canal da Mancha eu consegui através de lei de incentivo. Lei de incentivo. Lei de incentivo fiscal. Que o Juraci Moreira foi triatleta, foi para 3 Olimpíadas e ele começou a trabalhar com lei de incentivo. Lei Rouanet ajuda você? Lei Rouanet não, porque poderia, porque é da cultura. Né? Poderia, mas... Mas isso aí também tem a ver um pouco, tem a ver. Na verdade, a lei de incentivo ao esporte mesmo, é a mesma coisa, é a mesma coisa.
não é um valor grande que você possa utilizar, inclusive, como prêmio para você. É exclusivo para você poder custear algumas coisas e tal. Isso, inclusive tem que depois comprovar tudo certinho, né? Até a alimentação lá tem que levar comprovante para comprovar tudo que foi gasto. Seu café da manhã, o dia que você vai nadar, seu café da manhã, porque tem uma prova que você fez à noite, foi da Catalina? Não? Foi da Catalina. Então aí você não tem o café da manhã, mas quando você vai fazer de manhã, você toma um café da manhã reforçado? Toma um café da manhã bem reforçado e acordo 2 horas antes, pelo menos, né? Para dar tempo de fazer a digestão. Então pão, queijo, peito de peru. Café, aquela coisa toda. Café e tudo mais, É o seguinte, ó, tá vendo? Ele quando vai fazer uma competição assim, que tem muita disposição, ele toma um café reforçado. E você? Como é que é o seu café da manhã? De volta com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Hoje estamos entrevistando aqui o maratonista aquático Samir Botelho Barel. E já falamos aqui da grande proeza que foi nadar ali a ilha de Manhattan, em Nova York, né, nos Estados Unidos. Falamos também um pouquinho agora da travessia do Canal da Mancha e vamos falar agora de uma outra prova que foi o Canal da Catalina na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas antes, você viu aí que estava o site redefamilia.com.br? Falar para você, de qualquer lugar do Brasil, você pode acompanhar do mundo, né? Pode acompanhar toda a programação aqui da Rede Família utilizando o site redefamilia.com.br. Entrando no site, tem ali as janelinhas, você clica no ao vivo e acompanha em tempo real. Mas no site também você pode ver todas as cidades, os canais abertos nas cidades do Brasil. Nós temos satélite para o Brasil todo. Você vai ver toda a abrangência da Rede Família. Tem notícia, informação, tudo ali, a programação toda, todos os programas da Rede Família. É muito legal. Coloque aí, salve nos favoritos o site da redefamilia.com.br para acompanhar a nossa programação. E caso você tenha um smartphone Android, baixe o aplicativo e você também acompanha em tempo real. Qualquer smartphone, não sendo Android, você entra no site redefamilia.com.br. Não dá para acessar nadando, né? Porque nadando não dá para pensar em nada, né, Samir? Só pensa na chegada, é isso? Em nada, né? Nadar, né? Só em nada. Só em nadar, pensa em nadar, pensa na chegada, mas na verdade, o tempo todo acaba pensando na técnica, né? Porque qualquer vacilo técnico que dá, mais tempo que você vai levar para cumprir. Respira-se pelo nariz ou pela boca? Inspira pela boca e expira pelo nariz, ao contrário da corrida, né? Ah, é o contrário? É uma das grandes dificuldades, assim, dos atletas, triatletas ou corredores. Dificuldade no início, né? Por causa dessa coordenação, né? A gente pega o ar pela boca e solta o ar pelo nariz. Solta pelo nariz porque o controle é mais fácil, mas dá para soltar pela boca também. Tá, mas a respiração, a inspiração é sempre pela boca? Pela boca. Porque se você olha pro lado e puxa o ar pelo nariz, vai vir água no nariz, né? Tá, sem dúvida. Então... Não, e outra coisa, se a água entrar na boca, você tem como até dar uma controlada, dar uma tossida ali, sei lá o que agora. Entrou pelo nariz, aí complica, né? Mas de vez em quando entra, né? Entra. De vez em sempre, viu? Numa prova dela, é muito tempo nadando, muito tempo nadando, né? Bate vento, bate onda, aí então acontece. Então vamos para Califórnia? Vamos. É perto de San Diego ali, Los Angeles, não? É pertinho de Los Angeles, 40 minutos de Los Angeles. Los Angeles, tá. Que é o Canal da Catalina. Isso, Canal da Catalina. A gente vai para uma cidade que chama San Pedro. San Pedro. Isso, e dali o barco leva a gente até a ilha de Santa Catalina, que fica a 34 quilômetros do continente. Tá, e essa prova você fez à noite? Essa prova ela é noturna, né? Porque para evitar a força da corrente, forças do vento, que à noite lá, segundo a organização, é pior. Então larga as ondas. É pior? Então você tem que ir com um grau de dificuldade maior. Desculpa, melhor. Melhor, né? É melhor. Tá. É melhor. A condição é melhor à noite. Mais então, suave. Isso, mais suave. Então 11h30 da noite é a hora que eu larguei. Quem é? Ali é você, não? Ali era eu, aquela sentada à esquerda é minha técnica espanhola, o marido dela, os dois são campeões mundiais de maratona aquática, acima de 15 quilômetros. Ali sou eu e do meu lado minha esposa e atrás é minha sogra. A sogra foi junto dessa sogra foi vez. junto, E essa é uma amiga minha de Vitória, legal, que é namorada do cara que estava me filmando, que é o Nicolas Fenzel, que fez as 3
provas comigo. Ele que sempre filmou, sempre... Aí vocês, lá é o continente, tá certo? Isso, lá é o continente já de Los Angeles, isso. Muito bem. Isso aí já tá meio clareando aí. Essa já é a parte final, lá já é São Pedro de novo, né? Nós estamos começando pelo fim. Tá começando pelo fim. É porque, na verdade, as imagens não tem o que fazer do começo, à noite, né? Não dá pra ver nada. Né? Eu mesmo, quando eu entrei na água, eu tava a 200 metros ali da ilha, eu não enxergava nada. Eu só enxerguei quando o juiz jogou um holofotão lá na ilha. Aí eu consegui enxergar alguma coisa para onde eu tinha que nadar, porque não via nada. Essa é a prova ideal para eu fazer e mostrar para os outros. Mostra só um blackout ali, né? Um fade, como se diz aqui na televisão, né? Que a gente pensa que a TV saiu do ar, deixa um fade ali e fala, ó, você não consegue ver porque tá escuro, mas eu tô nadando lá. Essa dá. Interessante, né? Aí, quantos quilômetros tem esse canal? 34 quilômetros. Esse você não precisou nadar 12 a mais, não? Não, esse não. Esse eu peguei uma correnteza no final, que foi uma correnteza de frente, mas assim, nada... inesperado, né? Já era esperada essa corrente, tem que nadar mais forte. Essa parte eu já estava fazendo um pouco mais de força, porque já estava entrando uma correntezinha, então tinha que fazer mais força. Tá, e qual que é a temperatura aí? Aí, eu peguei um dia muito bom. Aí a temperatura varia de 18 a 22 graus. Eu dei sorte de nadar a 22 graus e só no final eu peguei os 18. Ah, tá, olha aí, ó. Aí sou eu que tô nadando, você essa tá é a imagem lá? da largada, a luzinha verde ali, ó. É quando eu respiro, aquela luzinha verde brilhando, pum, sou eu respirando lá. Sim, mas a referência com o barco aí, porque agora é o seguinte, a referência é com a luminosidade do barco, tá certo? Isso. E essa... mas dificilmente você mantém a mesma distância do barco, porque você não tem essa referência à noite da distância e tal, não é? Então, ali tem um caiaque, né, que vai do meu lado, bem grudado em mim o tempo todo. E ele seguia mas mesmo barco. assim ele pode ter uma uma desviada, outra, sim. Agora, o cara também ficar no caiaque 30 quilômetros remando ali, meu amigo, não é fácil, não. E tem um fato engraçado nessa, né? Porque assim, a gente contratou um caiaqueiro e o caiaqueiro com 2 horas de prova, Eu não aguento mais. Eu não aguento. E aí meu amigo tava, que é o Nicolas Fenzel, ele tava lá e ele falou, eu vou. Ele entrou e ele caiacou 6 horas e 45 junto comigo. Ah, então... Parceiraço. E o cara foi pro barco, o caiaqueiro lá? O caiaqueiro foi pro barco, foi dormir, dormiu. Tava morto, cansado no dia anterior, não sei se ele não dormiu bem, o que aconteceu. E aí ele poderia comprometer todo esse projeto, Poderia né? ter comprometido, com certeza. Você não pode ir sem o caiaque do lado? Não posso, não. A sorte é que a gente já tinha pedido um caiaque a mais, que era para fazer as filmagens mais de perto, né? Porque o barco fica a 20 metros da gente. Então a gente pediu um caiaque a mais, que era pro Nicolas entrar de vez em quando. Ir lá, e fazer a filmagem e voltar. Tal. Só que aí o caiaqueiro, ele falou, olha, primeiro ele gritou, ó, com 4 horas eu preciso que me substitua porque eu tô cansado. Com 2 horas ele falou isso. Com 2 horas e 10 ele falou, ó, na próxima hidratação precisa trocar que eu não tô aguentando. Olha aí, porque o cara também tem que estar preparado, né? Porque tem que não estar é super fácil. Preparado. E a gente contratou ainda um caiaque que era o caiaque mais recomendado. E ele já tinha feito esse trabalho? Já tinha feito um monte de vez já. Só que normalmente acabam indo atletas mais lentos, né? 10 horas, 11, até 13, 14 horas tem atleta que faz. Então, o ritmo é diferente. O ritmo do caiaqueiro é menor. Agora você foi lá para estragar tudo, você vai lá como The Flash. Eu fui para nadar forte, né? Fui para tentar o recorde sul-americano e deu, né? Olha aí, total dessa prova? 8 horas e 45. E o recorde anterior? O recorde anterior era de 9 horas e 10. O recorde sul-americano, né? O recorde do canal é 7 horas e 20. Você tem alguma coisa sua no Guinness Book? Não, no Guinness não. Bom, de repente ainda você pretende fazer outras vezes isso, não? Pretendo fazer outras provas. Eu não gosto muito de repetir a mesma prova. Tem muito lugar para nadar no mundo, então eu gosto de... A próxima agora pretendo fazer uma prova na Alemanha que é de 64 quilômetros. É num lago, Num lago é melhor. Lago é mais parado, né? A não ser que eu pegue vento. Um lago assim, quando pega vento num lago é pior do que pegar no mar. Porque é uma direção só e aquela onda batendo, então é bem difícil, né? Tá. Vamos falar do tubarão que apareceu aí na Catalina, como é que foi o negócio? Quando eu tava com 5 horas de prova, é muito comum ali no canal, tem uns plânctons
que qualquer movimento na água fica tudo claro. Então, enquanto eu nadava, eu conseguia ver todo o percurso da minha braçada, né? Via toda a bolha vindo assim. E aí, com 5 horas de prova, eu estava nadando, já tinha até esquecido do tubarão, dos peixes, tudo. Mas passou um clarão branco embaixo de mim, que na hora assim, eu nem sabia o que era. Eu vi um clarão enorme e comecei a gritar que era uma cobra. Meu caiaqueiro levantou o remo assim, gritou junto. Que já era seu parceiro. É meu parceiro, já era meu parceiro. Gritou junto, falou, calma, calma, tá tudo bem. Eu falei, nossa, cara, eu vou... Comecei a xingar, falar um monte de palavrão, né, que eu não vou falar agora. Mas comecei a falar um monte de coisa. E aí foram 15 minutos assim que eu fiquei bem tenso, né, refletindo se eu continuava, se eu não continuava. Sim, porque você fica... Bom, também se a coisa fosse de um iminente perigo, a distância que você estava do barco também era suficiente para o tubarão te pegar, né? Não dava tempo de fazer nada ali. Então aquela hora ali é pedir a Deus e continuar. E continuar. E aí Mas você chegou a ver a silhueta efetiva do tubarão? Vi um brancão embaixo. E ele faz o quê? Passou e não voltou? Passou por baixo, assim, 5 segundos, que pra mim parecia uma hora, né? Mas foi embora. Ainda bem, né? Passou de lado, assim, por baixo de mim e foi embora. E aí eu perguntei, né, pro Dami e pra Esther que estavam lá. Minha esposa, na hora, tava fazendo um café, conversando com a mãe dela lá dentro, ainda bem. Aí eu perguntei pros meus 2 técnicos lá se eles tinham visto, né, depois da prova. Eles falaram, nós vimos sim. Eu falei, o que que era? Aí eles falaram que era um tubarão que já tinha vindo do outro lado, ele veio do outro lado, que era um tubarão por trás do barco, e aí foi na minha direção. Só que eu estava usando também um repelente de tubarão, né? É uma pulseira que emite ondas que incomodam o tubarão. Então eu estava com uma pulseira no meu braço esquerdo e uma pulseira no meu pé direito. Talvez isso tenha espantado ele, ou talvez ele tenha passado por curiosidade, isso ele nunca vai saber, né? Mas e na hora que as pessoas que depois falaram para você que era o tubarão, falaram ali para tua esposa, deve ter todo mundo entrado em pânico lá no barco. Eles foram falar isso 3 dias depois, porque na hora que eles viram, porque tinham perdido a voz. Eles se olharam assim, e é muito rápido, né? Não dava nem tempo de reagir. Eles se olharam assim, quando olharam já tinha passado por mim. Aí... Ufa! Olha... Mas é uma coisa assim, que a gente sabe que existe o risco, né? Isso é importante falar porque é um risco controlado. Senão eu não teria ido com a pulseira, teria ido sem a pulseira. É um risco controlado, a gente sabe que existe o risco. Muito bem. É isso aí. Já pensou? Você está nadando assim, passa lá, você vê o tubarão passando embaixo? Que delícia! Estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui o Samir Botelho Barel, que é maratonista aquático. Samir, vou dar umas dicas aí para quem de repente tem umas loucuras que nem você assim, resolve nadar pelos mares e tal. A pessoa que tem esse desejo, quais são os principais pontos que você acha que ele tem que observar e tem que se cuidar? Bom, a primeira coisa, ele tem que ter um objetivo e um propósito, né? Porque são horas e horas nadando, é um esporte solitário e tem que estar com a cabeça muito bem preparada. Então, alimentação, um objetivo, né? Principalmente, depois uma alimentação, um planejamento, um acompanhamento médico, um acompanhamento de um profissional da área e que entenda da maratona aquática, que entenda de longa duração. Preparo da maratona, preparação muito bem elaborada. Eu, antes de nadar essas provas, eu procurei dividir as dificuldades. Então, nadar uma prova longa, então eu nadei os 88 quilômetros, que tem uma prova na Argentina, que é a favor da correnteza. 88, a favor da correnteza? 88 a favor da correnteza. Né? É mais fácil, a correnteza é mais fácil. Ajuda mais. Nadei uma outra prova de 57 quilômetros também na Argentina. Nadei... Quantos quilômetros você já nadou? Você tem esse marcado, não? Em provas assim? Teve, no ano de 2014, em provas longas, foram 303 quilômetros nadados. 303 quilômetros. De provas, né? Mais os treinos, tudo. Não, isso aí é outra coisa. Agora, e o tipo de musculação? Você que tem uma academia, professor de educação física, e o tipo de musculação, de preparação física, é essa comum que a gente vê em academia mesmo ou tem uma específica para quem faz isso? Não, é uma musculação mais específica, né? Muitos exercícios simulam o movimento da natação. E muitos exercícios a gente faz o funcional, né? Então, trabalha a grande parte do grupo muscular. Porque na água a gente está usando praticamente muito o grupo muscular ao mesmo tempo. Samir, por exemplo, quem pratica muito tênis, e não é o profissional do tênis, mas até os profissionais, tem muitos problemas no epicôndio aqui, epicondilite e tal, essa coisa toda.
Dá muito problema no manguito rotator? Muito problema no manguito rotator, é comum isso. E por isso que a musculação ela é fundamental. Para fortalecer Para fortalecer e estabilizar bem a articulação para evitar lesões. Que acontecem mesmo, que são horas e horas repetindo o mesmo movimento, sem né? dúvida. É a LER aqui do ombro, né? É a LER do ombro, exatamente. Não tem como, né? E quais são os seus planos? Agora? Bom, agora para o próximo ano pretendo nadar uma prova na Alemanha, né? Um desafio na Alemanha, num lago, são 64 quilômetros, vai ser num lago. Então não tem a correnteza, parado, né? No lago, então acredito não que tem tubarão? Não tem tubarão, né? Talvez tenha que nadar à noite, mas no Pacífico, né? Tá então isso já me alivia bastante. Mas eu acredito que vai ser uma média aí de umas 20 às 22 horas nadando. E você, as palestras que você dá, é tudo relacionada com a natação, evidente, imagino. Sim. Mas você passa essa experiência para eles no sentido de mostrar que nós temos que vencer nossos desafios e tal? O meu hashtag, né? Minha hashtag é Somos Todos Capazes, Somos Todos Capazes. O meu projeto, inclusive, da Tríplice Coroa, chama Somos Todos Capazes. Porque nas palestras eu falo sobre parte técnica, sobre alimentação, sobre preparação e planejamento, né? E falo nessa parte motivacional, assim, de que a gente é capaz, desde que tenha um objetivo, um planejamento, um profissional para orientar e queira realmente fazer, tem um propósito, né? Eu tenho um propósito muito forte que é exatamente esse. Trazer as pessoas e mostrar que, independente se é 88, 100 quilômetros ou se é 1 quilômetro, a pessoa está ali se beneficiando com o esporte e com a saúde, né? Samir, obrigado de novo, viu? Já estivemos no esporte, agora aqui no Visão Geral. Muito obrigado e boa natação para você eternamente. Agradeço mais uma vez o convite e sempre que puder vai ser um prazer vir aqui. Muito obrigado, Alberto. Meus amigos, conversei aqui com o Samir Botelho Barel, maratonista aquático, né? Você viu imagem, contou umas histórias muito legais, tá bom? Hoje é sexta-feira, né? Então vamos aqui afrouxar o nó da gravata. Como é bom, hein? Não se esqueça que amanhã tem Esporte Campeão aqui pela Rede Família, tá bom? Muita coisa legal, você vai acompanhar. Bom final de semana. Para quem vai esticar, um bom final de semana prolongado para todo mundo. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, mas vamos andando, tá bom? Falou, querido.